Soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento, esse é mais um Empreenda SCcast. A participação aí no começo do programa do nosso diretor Anderson. Obrigado, Anderson, cara que serviu a água hoje. Contra a regra, o William nos deixou na mão hoje, mas é por um bom motivo. Queremos agradecer os nossos patrocinadores. A TV às vezes não colabora, né? Mas patrocinador Master Art Pro Comunicação Visual, a empresa responsável pela confecção e construção desse estúdio. Obrigado, Felipe Suelen. Totens, fachadas, banners, adesivos, tudo que você imaginar relacionado à comunicação visual, você vai encontrar aqui na Arte Pro Comunicação Visual. Além disso, esse episódio também conta com patrocínio dos nossos parceiros da Cloud Park Hub de Mobilidade, empresa responsável aí por mais de 600 estacionamentos no Brasil inteiro. São desde máquinas até os totens, tudo que tu imaginar relacionado à gestão de estacionamento, cara. Inclusive tem um episódio deles aqui no podcast, vale a pena ouvir. Obrigado lá ao Johnny e a galera que acreditou no nosso projeto. CDL Blumenau, Câmara de Dirigentes Lojistas, você está procurando aí associativismo, obrigado pelo apoio, CDL, né, toda a galera lá, brigadão mesmo, vale muito a pena conhecer a CDL, você que é empresário, empreendedor, de vários segmentos, a CDL está aberta ali receber. Sebrae, dispensa apresentações, Sebrae Santa Catarina, escritório Blumenau, obrigado por acreditar no projeto do Empreendedor SCcast, Rádio Mix 106.3, a sua audiência aqui em Blumenau, com certeza a galera da Mix, boa programação para você poder ouvir as notícias, informações da cidade, Nutribu Gastronomia Empresarial, comida transportada, cozinha na sua indústria, PHNX Consultoria Imobiliária. Esse foi quase um recorde de 2 minutos e meio de patrocinadores. Obrigado a vocês que nos apoiam e que acreditam nesse projeto, né, Filipão? É verdade, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que apoia. E hoje a gente vai conversar com um cara que se embrenhou no mato, num tempo que esse tipo de produto não existia. Wilson Bom, obrigado, Wilson, da Dona Asta, sem glúten. Obrigado por ter vindo aqui. Inclusive, hoje, ó, galera. Que delícia, mano. Obrigado, Wilson, por ter trazido os snacks aí. Seja bem-vindo ao Empreender SCcast, cara. Obrigado, João. Obrigado pelo convite aí. Eu trouxe alguns produtos para vocês provarem aí. Sempre bom, sempre bom. É. Convidados tragam coisas. A gente É bom gosta. ou é só para ficar bonito? É gostoso mesmo. Já comi outras vezes, né, cara? Então tá bom. Ô Wilson, eu brinquei ali no começo. Quer fazer a pergunta? Vamos fazer a nossa pergunta tradicional? Faz a pergunta pra ele antes de falar do produto, do negócio dele. Cara, o que tu acha aí da ideia do podcast, né? Que a gente tá gravando aí, dá um feedback pra gente. Cara, achei bem bacana. Tava falando com o diretor aqui, Diretor O Anderson. Anderson. o Anderson, que tem muito podcast aí, mas podcast de nada, né? Podcast só de bunda. É um desafio a gente trazer um conteúdo que gere valor, né, cara? Então eu acho bem bacana porque a gente tem que vender alguma coisa, né? Tem que trazer alguma coisa de conhecimento. Eu acho que isso é muito importante. Legal. Principalmente para quem está começando, que é o foco do podcast, que é empreender aí. E tentar trazer alguma coisa para a galera que, como a gente também sofreu no começo, né? Eu acho que Legal. é importante trazer algumas dicas aí. Vocês estão de parabéns. Fiz uma visita aqui na Arte Pro também, tá de parabéns. Legal. Já Obrigado. falei, não sei se eu vou virar cliente, mas orçamento a gente já vai fazer, né? Já tá bom, já tá. Já entrou. Ótimo. Ele é da indústria, um ótimo comprador, né? Dá pra perceber que... Então, Ô, Wilson, vamos lá. Dona Asta sem glúten, brother. Eu brinquei, né? Tu se embrenhou no mato, porque a Dona Asta sem glúten começou numa época onde o produto sem glúten não era uma coisa muito comum, né? Da onde veio essa inspiração, essa ideia? Então, a Dona Asta é a minha mãe, né? Então o nome veio dela. Aham. Meus pais, até 2 anos atrás, aí eram feirantes aqui em Blumenau. Há 40 anos faziam produtos caseiros, pães, bolachas, bolos. E a gente cresceu embaixo de banca de feira aí. Então, e também em casa, né? A gente tinha isso muito enraizado. E quando eu tinha meus 18 anos, aquela vontade de comprar um carro novo, né? Normal. Aí a Dona Asta pegou e disse, olha, dinheiro eu não te dou, mas vai fazer biscoitinho aí pra gente vender na feira. A gente tem a produção aí, tem o maquinário. Vou abrir o doce. Tem um maquinário aí. Eu vendo o biscoito, te dou a receita, o que tu produzir, consegues comprar teu carro. E aí começou com 18 anos. Isso fazem 22 anos. Eu faço biscoito há 22 anos. Há 22 anos. Mas no começo era biscoito normal. Era biscoito normal. E eu trabalhava fora na época, né? Eu trabalhei durante 9 anos no Correio. Depois disso, trabalhei na construção civil. Trabalhei numa consultora aqui em Blumenau. E todo esse tempo eu sempre fazia o biscoito como renda extra, certo?
E durante 18 anos, mais ou menos. Não, desculpa. Durante 12 anos eu fiz isso informalmente. E aí Produzir em casa e produzi em tal. casa só para minha mãe vender à feira. E chegou uma época que eu ganhava mais dinheiro com o informal do que com os biscoitos, certo? E na Do que época. com os biscoitos, Dos do que biscoitos formal. do que com o meu trabalho, né? Com a minha Sim. função principal. Eu me formei como administrador, com gestão Fez em curso de negócio. corretor de imóveis, não? Eu sou corretor. Eu tenho carteira de corretor, João. Piada interna, Piada interna, piada interna. Mas Não exerceu. não exerceu. exerci. E aí teve um tempo atrás aí o Stodik, que a gente conhece muito bem, que ele Sim. cuidou muitos anos da Vila Germânica. Ele era cliente da minha mãe, a dona Sara Fogaça também, que vocês devem conhecer. Sim. Gostavam muito dos biscoitos da dona Asta, só que não sabiam que quem fazia era o filho, não era a mãe, né? Não, olha só. Então vieram até a feira e convidaram a minha mãe para participar do Natal, que acontece na Vila Germânica, para que a gente vendesse lá os biscoitos de Natal, e eles têm a oficina dos biscoitos de Natal lá também, e que a gente participasse da feira de Natal, né? Como a gente tinha expertise nisso, minha mãe falou, olha, conversa com o Wilson, eu vou te dar o telefone, conversa com ele, se ele aceitar, tudo certo. Fui até a Vila Germânica. Isso a gente tá falando de que ano? 2012? Eu tô me pedindo de data, eu sou péssimo para data, João. Ah, mas faz uns 10 anos, vamos dizer. 10 anos, exatos. Por aí. Vai fazer 10 anos do NAS, então isso deve estar fazendo 11 anos, tá? Legal. Fui 10 anos que tu fala formal, né? Isso, Porque antes era o biscoito que tu fazia em casa. exato. Então, mas aí essa história toda começou com biscoito normal, tá? Inclusive na Vila Germânica. Então nós pegamos esse primeiro Natal. Eu cheguei lá em setembro, nessa reunião com a Vila Germânica, e eles falaram, olha, ano passado nós vendemos 500 quilos de biscoito aqui e tal, e a gente quer fazer parceria, porque gostamos muito dos produtos de vocês, são bem aceitos na cidade. Aceita? Aceito. Bora. Nem sabia o que era produzir 500 quilos de biscoito. E trabalhando, né? A coragem, né, de novo. E eu tinha a minha responsabilidade no meu emprego, né? Sempre fui bem responsável e tinha minhas obrigações lá. E então eu cheguei em casa e conversei, né, com a dona Asta novamente, que sempre foi, né, uma pessoa que me incentivou muito. E passei para ela mais ou menos a projeção e falei, eu não vou conseguir Sozinho. não vou conseguir sozinho, não vou conseguir, né, conciliar meu trabalho com a Vila de Natal. Então, vou pedir a conta. E criei Se jogou nas cordas. isso em setembro, criei coragem. Então, logo depois de outubro, sempre começa a Vila de Natal. Então, eu tinha uns 2 meses para me preparar. Na época, qual era o teu trabalho formal? Eu era administrador. Eu trabalhava na Tarumã, consultora Tarumã. Vamos fazer Fazer um jabá. fazer um jabazinho O Andrei aqui. já teve comigo Sou meu lá na- cliente, sou meu cliente. Sim. Pode fazer o jabá, então. Vamos trazer o Andrei pra falar de Sim. flagete aqui e tal. Seu Osório também, muito. Seu Osório. Seu Osório me ensinou muito. Seu É. Osório é uma pessoa Jader, tudo. tudo. Eu aprendi muito com eles lá. Mas voltando, aí decidi pedir a conta. E por quê? Porque eu precisava me programar durante 2 meses para produzir pelo menos 500 quilos de biscoito. E era tudo manual no começo. Não tinha máquina, não tinha nada. Pedi a conta e comecei a fazer os biscoitos. Comecei a fazer, aí conversei com uma madrinha para embalar. Aí chegou na feira ali, quando começou, eu já estava com tudo pronto. Quando desenvolvi embalagem, em 2 meses eu pedi a conta, fiz meu negócio do zero, que era informal, fiz embalagem, fiz informação nutricional, deixei tudo prontinho para comercializar o produto A formalmente. né? embalagem já era assim, nesse padrão? Não, era bem diferente, tá? Era O padrão da embalagem aqui tá bonito. a gente ainda tem, tá? Uma linha caseira, que é no pacotinho, que vende muito bem também. A gente- Normal ou sem glúten agora? sem glúten. Eu vou chegar no sem Tá, glúten. tá com pau. Aí nessa feira aí, começou a feira. E aí a feira era todos os dias, né? Atender os clientes lá. E muitas pessoas na época Naquela vinham- época, só fazer um paralelo. É. Tu cruzou, foi pra área, cabeceou, fez o gol, defendeu, foi o rolê todo. Tudo na Foi hora. tudo assim, minha vida mudou primeiro de eu pedir a conta e pegar a Vila de Natal Uhum. com biscoitos normais, que não era isso aqui. Aí quando começou a feira, muitas pessoas vinham pedir, você não tem nada sem leite, não tem nada sem açúcar.
Então, assim, de cada 20 pessoas entrava uma lá, a gente tinha um espaço, né? Tinha uma lojinha Uhum. pedindo esse tipo de produto. E aí, mais uma vez a fichinha, né? Começou a incomodar. Meu, eu não tenho nada sem açúcar, eu vou ter que, da hora que acabar essa feira, agora que eu tô sozinho, eu vou ter que começar a andar, nadar nesse mercado também, né? E aí, junto com isso, veio o sem glúten. O sem glúten mesmo, para nós, era cuca, pão, bolo, tudo com glúten, né? Então, O que que é sem glúten? Como o que que é fazer, sem né? glúten? Bom, terminou a feira, foi um sucesso, tá? Eu vendi 1.200 quilos de biscoito em 32 dias de Vila de Natal. A meta era 500. É, eu fiz o dobro. Mas assim, vamos explorar essa história. Tu tava preparado para os Não, 1.200? não, foi uma loucura, Como é tá? que foi, assim? Na época eu tava terminando minha faculdade, tinha, né, recém pego aquilo como negócio, aí envolveu familiares, envolveu namorada, aí eu tava terminando minha faculdade, tinha que fazer meu TCC, então 2 vezes por semana eu ainda tinha que ir pra aula, né, terminar o TCC e tal. Então, assim, ó, foi uma loucura. Eu emagreci bastante, perdi uns 10 quilos na época. Tem uma foto, eu até queria ter trazido a foto, mas eu não achei. De como eu fiquei depois Desses 32 dias. desses 90 dias, né? Empreender emagrece. Emagrece. E tudo sozinho, né? Assim, eu acordava 5 da manhã e eu dormi 1, 2 horas. Uma loucura, assim. Foi. Realmente eu vesti a camisa. Naqueles 32 dias, tu saiu para comprar farinha, tu saiu para Tudo. produzir. Era eu e mais a minha madrinha que morava em Gaspar que embalava para mim. Então eu produzia, 3 horas eu parava, levava para ela em Gaspar, pegava o que ela embalou no dia anterior para vender na feira à noite. Caramba. No Caramba. outro dia, isso foi o ciclo. Esse foi o ciclo durante 32 dias, mas durante 60 eu já tinha me preparado, senão tinha sido um fracasso. E foi um sucesso. Mas Todo mundo aqui, elogiou aqui muito a os gente tem um produtos. gancho legal. Houve um planejamento. Então. Houve um planejamento. Se eu não tivesse me planejado, com certeza nada teria dado certo, né? Ao que- Investimento também. Ao que tu acredita esse planejamento? A tua experiência profissional anterior, assim? É, A eu, faculdade? é que assim, ó, o planejamento primeiro vem sempre de uma meta que tu tens que bater, né? Aham. Quando eu fui lá na reunião, primeiramente, quanto que vocês vendem? Ah, eu vou aceitar? Peraí, eu preciso pelo menos ter uma projeção. Você não vai entrar de cabeça num negócio não tendo certeza, né, que É mínimo, assim, mínima, né, de certeza que aquilo lá tem algo positivo ou não. 500 quilos já era um número bem bacana para mim, então entrei de cabeça. Eu me preparei para aquilo, então foi além da expectativa. Por causa do nosso trabalho, não sei te dizer, por causa do nosso produto, não sei te dizer, mas foi um sucesso, certo? né? Uhum. E aí, junto com isso, começou essa Sem glúten? sem glúten, sem açúcar, sem lactose, pessoas vindo conversar. E aí a gente sai da bolha, né? Porque querendo ou não, tu começa a absorver o mercado em si, né? Tu tá Uhum. convivendo ali no dia a dia com as pessoas que consomem esse tipo de produto. E aí tu começa a enxergar o que que tem demanda, o que que as pessoas precisam. E aí, quando terminou a feira, dia 25 de dezembro, eu e a minha esposa, a Rafaela, que o João conhece, eu acho que Sim, até sim. estudou com ela, né, João? Sim, mas Rafa conhece tempo já. E aí a gente tinha uma viagem, e a gente foi viajar, e no avião eu e a Rafa Rafa, eu preciso começar a estudar esse negócio sem glúten aí. Eu nunca tinha ouvido a palavra sem glúten, nunca tinha passado pela minha cabeça, nunca tinha comido nada. Tipo, fazer um negócio sem farinha como, né? Aí, não, e pensei que deve ser fácil, né? Vou tirar a farinha e vou colocar amido e vai dar certo, né? Tipo, é fácil, vai dar certo. E a gente foi para os Estados Unidos nessa viagem. E lá nos Estados Unidos é um mercado demais. Foi a viagem do furacão, não? Não, essa Ah, foi tá. com o Andy aqui. Tô sabendo da viagem do furacão aí. Era um furacão no caminho. Isso. E essa viagem nos Estados Unidos é um mercado sem glúten lá, tem mais de 180 anos já, né? Que existe produto sem glúten na Europa. Caralho, cara. Então o Brasil ele é muito carente de produto e de tecnologia principalmente. Uhum. Chegando lá, os Whole Foods, a gente começou, vamos pesquisar o que tem de produto. Aqui tem, a gente começou a ler ingredientes. É fácil, é só substituir. Né? Voltei dessa viagem, primeiro dia, voltamos num sábado, num domingo, fui para a cozinha, fui no mercado, comprei os ingredientes, fiz o produto. Ficou uma beleza, perfeito, sabor aceitável. Vamos embalar. Já coloquei novamente o nutricionista, já coloquei todo mundo, mudei a embalagem.
não vou mais fazer com glúten, a partir de hoje vou fazer sem glúten. Ou seja, o negócio que tinha dado certo da Vila Germânica, em 8 dias, Tu mudou tudo. mudei tudo. Cara, mas ao que tu... Não, mas pera. É. Pera que tem, Tem uma pegadinha. tem uma no meio. pegadinha aí, cara. Beleza, embalei os produtos. Isso foi. Ah. Aí na segunda já comecei a produzi 4 sabores, né? Básicos assim. Já embalei um pouquinho, vou pro mercado. Na quinta-feira, já com embalagem, tudo prontinha. Desmanchou. Cara, virou farinha no pacote. É. Aí assim, começou a dor de cabeça. Por quê? Mas antes de falar da farinha, antes de falar do problema, por que tu acreditou tanto nessa ideia, cara? Tipo, porra, deu Vou certo. dizer. Aí naquela semana. Porque, tipo assim, de cada 21 te pedi, então Pois tinha é. 19 que Sim. compraria o teu... Faz sentido? Aonde que veio isso? Aí o produto tava uma porcaria, né? Porque quebrou tudo no pacote. Tava uma porfarinha. Tava. Aí eu saí na quinta-feira para atender alguns clientes que eu já tinha com os produtos com glúten, né? Aham, Algumas padarias que a gente vendia, que compravam produtos da Dona Asta para revender nas padarias, né? aham. Ó, a Dona Asta agora tá fazendo produtos sem glúten. Ok. Deixa aí uns 10 pacotinhos. Até meio-dia eu tinha vendido toda a produção que eu tinha feito naquela semana. Na sexta-feira, alguns clientes já me ligaram. Mesmo com o produto ruim. Mesmo com o produto ruim. Ó, acabou. Consegue trazer mais para mim? E aí. Ali tu teve a virada. Ali. E assim, Mas antes disso, tu teve uma motivação, cara. a motivação, eu já falei lá no começo, foi comprar um carro zero. Com 18 anos, eu Não, tinha meu ok, trabalho. ok. Não, eu vou chegar lá. Por que do glúten, né, cara? É, tipo, porque assim, cara, tu fez um negócio, tu deve ter ganhado uma grana na vila. Deve ter dado um negócio bom pra caralho pra ti. Foi um. Com 500 quilos tu tava feliz, tu vendeu 1.200. Só que assim, ó, como eu já trabalhava há um bom tempo com esse produto, eu tinha outros clientes, não só a minha mãe, né? Entendi. Quando começou a virar o meu negócio principal, a minha renda extra, Sim. a concorrência é muito grande desse produto no mercado. A gente Entendi. estava conversando aqui um pouquinho antes. Então, assim, ó, se vocês imaginam que o produto sem glúten hoje já tem concorrência, o biscoito é praticamente lixo dentro do mercado. Por quê? O cara vende R$8 um quilo lá para o mercado vender a 16. Então, a margem... Então tu queria fugir da concorrência. eu fazer queria um negócio fugir da diferenciado. concorrência. Realmente embrenhar no E mato. ter um produto que eu ia ter realmente lucro. Uhum. E não ia ficar brigando de frente com as grandes indústrias, com o cara que se prostituía no mercado. Então, como eu já vinha do comércio, da feira, de muitos anos, a gente já tinha essa experiência, né, de que o produto era prostituído. A gente tinha um produto de qualidade, a gente Uhum. tinha um produto diferenciado, mas mesmo assim É muita concorrência. era muita concorrência. A concorrência, muitas vezes, o biscoito do dia a dia, às vezes, a pessoa não dá valor para Uhum. isso. Ela quer ter o biscoitinho do café ali. E aí, no sem glúten, tu acaba pegando o adepto, É. o que precisa, né? Uhum. A necessidade. A né, já. necessidade, E aí tu vais por um outro, Ah, e se outro for caminho, pra pegada né? saudável também, acaba o convertendo um cara- ou outro, né? O cara compra o biscoitinho, né? Ele vai comprar, se ele tem a necessidade, cara, ele vai escolher o teu. E aí, se não tem já tanta concorrência, já fica mais. Aí caprichou na embalagem também, porque a embalagem ficou bonita. E a qualidade, né? Hoje o nosso, Sim. hoje o nosso Qualidade, produto, produto muito bom. o nosso produto, Eu já ele vou- não se consigo parar de bota- comer. Bota pra lá que eu não vou comer O mais. nosso produto ele não se diferencia hoje de um produto com glúten. Então, existem coisas que você Mas não realmente, Pode abrir aquele lá? pode. Esse aí é o novo. Tu falou Esse que é é um novo, né? lançamento, que a gente fez para Páscoa agora. É que assim, ó, tem produtos Embalagem dessa tem que abrir, né, cara? que é impossível tu fazer eles sem glúten com o mesmo sabor e textura do que com glúten. Então eu não invisto nesse tipo de produto. Uhum. A gente busca produto que a gente consegue chegar 95% igual a um produto né, com glúten. Porque senão o mercado realmente ele diz, não, mas isso aqui é uma porcaria. Sim. Porque ele sempre vai assimilar o sem glúten Com... como coisa ruim, como Ah, produto sem sim. qualidade. Uhum. Né? Então, o Tá, nosso- e aí lá tu virou farinha, como é que É, foi? Mas então- mesmo assim vendeu. vendeu. E os clientes pedindo. Aí eu tive que. Aí começou a primeira dificuldade, a segunda dificuldade. A primeira, virar o negócio da noite para o dia, né? Um negócio rentável que já tinha, que nem tu falou, que foi rentável na vila, para um negócio do zero novamente. E aí começar do zero de novo, ter essa coragem de novamente. Eu tinha quebrado praticamente, entendeu? Eu comecei um negócio, deu certo. Falei, eu vou fechar, eu vou começar um negócio do zero de novo. E ali eu acho que foi a minha grande sacada, ter a coragem
virar essa chave. de assimilar que existia uma necessidade no mercado e saber que eu conseguiria fazer aquilo lá, né? E não conseguir no primeiro momento, aí depois aí tu vai aprimorando, aí tu vai estudando mais, aí a gente foi encontrando o nosso mix, porque a gente tem hoje o nosso mix de farinhas, né? Então hoje a gente faz a nossa mistura dentro da fábrica, que são 5 tipos de farinhas, né? Que são féculas, mas às vezes a mesma fécula, mas uma um pouco mais grossa, outra um pouco mais fina, que daí tu chega num produto bem próximo de uma farinha normal, que dê crocância e tal. Então, Esse é o teu segredo, digamos assim. sim. Pô, aliás, porra, ferradura premium aqui, gostoso. muito bom. Então, assim, ó, demorou aí um mês até que eu consegui que o pacotinho não quebrasse mais daquele jeito, mas vocês sempre vão ver um produto sem glúten, um pouco de farelo embaixo, isso é normal do produto, tá? Isso faz parte. É a liga que... Não tem o glúten, né? Que é o que dá liga. Esse, no caso, não tem, porque ele tá recheado de... É, Sem glúten também. esse é sem glúten Esse também. aqui é O nosso chocolate é sem glúten, sem glúten, lactose, tá? Sem lactose. Esse chocolate aqui tem açúcar? Deve ter açúcar. Esse tem, mas a gente também trabalha com zero açúcar, tá? A gente tem um chocolate 70% sem açúcar também, todos eles nessa mesma pegada, tá? Sem Mas o açúcar que tu usa aqui é um açúcar também... nesse Não é biscoito, refinado e tal. nesse biscoito aí, por exemplo, é demerara, tá? Então a gente tem produto sem açúcar, o salgado é sem açúcar, né? Ele não tem nenhum tipo de açúcar. A gente tem 4 biscoitos que são zero açúcar, mas que estão bem perto de um produto com açúcar, tá? Então é o que eu falei, a gente não faz nada, não põe nada no mercado que não vai se assimilar a um produto padrão, assim. Então a gente estuda bastante até botar o produto no mercado. Gostoso igual, mas ele é um produto mais saudável. Mais saudável. O glúten hoje, ele tá... É comprovado que ele é cancerígeno, que ele faz muito mal pro nosso organismo, né? Tudo isso Bom, cara. Os meninos ali experimentar. E aí é disso, né? De sozinho, de uma... E assim, ó, eu comecei com uma máquina de linguiça, tá? Sabe aquela maquininha de linguiça? Eu ia perguntar assim, cara, tu fazia? Eu que fazia, eu que Sempre foi tu? tudo. Sempre fui eu, desde Tua mãe o começo. te deu o nome só. Aquela Exato. que tu bota assim, Isso, Quando que acabou o mundo encantado do empreendedorismo, assim, que tu achava que era uma coisa maravilhosa, que tu ia O trabalhar mundo sozinho o encantado. resto da vida e de repente tu virou uma indústria, assim. Como é que foi Isso isso? foi bem rápido, isso foi... É porque assim, ó, daí... Na vila era tu ainda, Isso, sozinho. aí veio o problema, assim, espaço, né? Eu tinha minha cozinha lá, onde a minha mãe tinha, o dela era separado, né? Só que em 2 meses aquilo lá ficou pequeno, aumentei. E ela tem que ser descontaminada, né? Então ela era separada, né? Então quando eu comecei isso, eu fiz uma cozinha desse tamanho aqui, mais ou menos, 4 metros quadrados. Depois aumentei aquilo lá para 5 vezes aquele tamanho. E depois, em junho, eu já fui para um galpão de 400 metros quadrados, que é onde a gente tem empresa hoje. Cara, rápido. Então, em 6 meses, a gente cresceu muito. E aí, em 6 meses... Isso tu acha porque realmente o mercado estava aberto, assim, não tinha... Tava aberto, tava Que ano que muito a gente tá carente. falando? 2013, 14? Não, uns 10 anos. 10 anos. 2012, por aí. 2012 foi quando eu dei essa... Agora me veio... Eu falei que eu sou meio disléxico com o número, Sim. né? 2012 veio aí a virada. A virada aí. E então assim, ó, foi muito rápido. Em 6 meses eu já estava com com uma área de produção de 400 metros quadrados. Eu já tinha trazido a minha irmã para trabalhar comigo. Que tu sabe que a história é um pouquinho diferente. Eu acho que a gente não precisa entrar em detalhes, mas tudo certo. Ela veio trabalhar comigo. Depois disso, funcionários, ensinei todos, né? Qual foi o maior desafio, cara? O maior desafio, eu vou te falar que eu acho que o acesso a crédito no Brasil é muito difícil, principalmente para quem não tem informação e para quem não tem força de vontade de ir atrás também, né? Porque assim, ó, eu comecei com essa maquininha de linguiça que eu falei, né? Mas quando eu trabalhava com a minha mãe lá no comecinho, fazia para ela, eu já tinha comprado uma máquina. Essa máquina tá até hoje trabalhando na empresa, tá? Ela tem mais ou menos uns 14 anos, essa máquina. Então, assim, ó, quando eu produzia 100 quilos por dia, eu não precisava daquela máquina, mas eu fui lá e investi em tecnologia. Então, desde o começo, eu sempre fui muito focado em máquinas, em expandir, tipo... Automatizar processo. Automatizar processo, Então, desde o começo, eu lembro que quando chegou aquela máquina lá em casa, minha mãe falou, tu é louco, o que é isso?
Quanto que era a máquina? A máquina, ela custava... Essa máquina hoje ela deve estar em torno de uns 200 mil reais, tá? Mas na época ela custou 42 mil reais. Como eu não tinha 42 mil reais, eu não tinha R$ 1.000 para comprar essa máquina. E aí veio o Cara, famoso do como? crédito. E aí eu fui atrás, aí eu ia. Primeiro, a gente vai aos próximos, aos parentes, né? Ah, tem 42 mil para me emprestar? Não. Pra quê? Pra comprar uma máquina. Tá louco? Não. Aí montei aí começa, né? Aí tu vais aprendendo. Aí eu fiz o meu primeiro projeto de Plano de negócio. plano né? de negócio, exato. Fiz o meu primeiro plano de negócio, né? Calculadora. Aí tu começa a estudar realmente números. Levei Payback e tal. levei até a Caixa Econômica e me aprovaram um projeto. Olha só. Foi para a banca, então assim, começou de fazer um plano de negócio bem feito. Nunca tinha feito um plano de negócio na minha vida, mas fui, estudei, fiz um plano de negócio bem feito, fui lá, bati na Caixa Econômica, ó, tá aqui. Ah, quem tu és, né? O que que tu queres? Então assim, ó, primeiro, eu acho que para o cara empreender, ele não pode ser informal, ele tem que abrir um CNPJ, ele tem que ter coragem para isso. Então, Sim. quero começar um negócio. Primeira coisa, abra um CNPJ, não tenha medo de abrir um CNPJ, porque um CNPJ não é um monstro. Ele só vai te abrir portas. No começo, Sabe que isso é um ponto bacana de trazer, cara? Porque a gente às vezes esquece desse ponto lá do cara que tá na informalidade. É Cara, importante abre, isso. né? É. Abre um CNPJ. abre. Um Se mês joga, vai. custa Eu 40 gostei reais por tanto mês. de abrir que eu já Toma tô com uma- uns 4. Toma uma caixinha de cerveja a menos, mas vai lá e paga um mêsinho lá, que ele vai te abrir oportunidades, né? E tu chegar numa mesa e às vezes o cara, tu ter um negócio e tá, mas tu tens empresa, tens CNPJ para emitir nota? Não, não tenho. Ah, então me desculpa, não vai dar. Hoje, né? hoje Não mesmo, perder negócio, Hoje né? É mesmo muito tá importante. amarrado, né, cara? Não tem como. E outra dica que eu dou: façam lastro da sua empresa. Emitam nota fiscal se é o biscoito que é para tua vizinha, para tua. Por quê? Sempre quando tu for precisar de crédito, ou se tu precisar demonstrar o que que a tua empresa pode, ou né, o que que ela faz, tu vai ter documentado. E hoje, que é que nem tu falou, tá tudo amarrado. Se tu não tens documento, tu não tens nada. Então, desde o começo, eu fui muito metódico assim com essas coisas, né? CNPJ. Então, quando eu trabalhava de carteira assinada, eu já tinha meu CNPJ. Então, ali eu já comecei devagarzinho a movimentar as coisas, né? A estudar como é que eu conseguiria uma linha de crédito, né? Então, consegui a linha de crédito porque eu estudei, fiz o plano de negócio. Comprei essa máquina não precisando dela, mas fui lá, dei o peitaço acreditando em mim, né? Acreditando no trabalho e no produto também. E essa máquina hoje, por exemplo, ela produz, se ela tiver que produzir 2 toneladas por dia, ela produz. Então, ela era, Porra. ela é uma máquina que na época ela era muito boa e hoje ela ainda, né, nunca deu manutenção, é uma máquina muito boa. Então, Acertou no acertei, investimento. Então, isso são essas pequenas coisas que fizeram a diferença, Tu acha assim, que ao isso, longo... tu acha que essa questão de ter esse equipamento fez a diferença também para produzir mais e eu isso acredito, pode ser um diferencial? eu acredito que assim, é porque eu sempre tento estar à frente das coisas, né? Ela teria vindo, teria acontecido Sim, mais sim. para frente ou menos. Mas naquele momento ajudou. Naquele Não? momento ela não era necessária, mas se não fosse ela, eu não teria conseguido dar conta lá da Então, Vila Germânica, Então, entendeu? ela que É, conseguiu dobrar a produção. hoje eu já tenho a mentalidade, primeiro cresce, depois organiza, né? Então, É aquela coisa, às tu tem ve- que ter boleto pra pagar, cara. Se tu não tiver mas, boleto ô pra João, pagar... eu vou te falar um negócio. O que que Mas acontece primeiro hoje? cresce, depois organiza. Eu acho mais bacana Mas hoje. isso aí eu acho que é muito perfil também. Eu também sou o cara de fazer primeiro, depois vai organizando. Mas aí né? assim, ó, o que que acontece hoje? Eu gostaria muito de pegar, tu sabes quanto que custou cada tijolinho daqui, cada parede pintada, né? Quantas pessoas que ganham isso aqui? Ou que tem um investidor, ou que tem um pai que pagou. O cara não aprende com o negócio. Né? Tu começar grande, eu acho que é importante começar pequeno. Lógico que numa coisa que vá ter futuro, né? Porque é triste tu investir, às vezes, 5, 6, 10 anos da tua vida num negócio que não é próspero, né? Mas a gente também não tem certeza que isso vai dar certo, né? Sim. Começa nunca pequeno e teremos. vai expandindo. Cresce e organiza, cresce e organiza. Eu tô assim hoje, tá? Às vezes dá uma segurada, vamos vender, depois a gente dá uma... É que, né, o funcionário, às vezes, ele quer
precisamos de mais um forno, precisamos de mais forma, precisamos de mais disso. Mas não é assim, né? Tem não que- é. Então, Estamos falando em crescimento e para crescer a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores. Vamos agradecer agora a Arte Pro Comunicação Visual, empresa que nos recebe muito bem aqui, letra caixa, eu esqueço tudo, é tanta coisa que a Letra gente caixa, esquece. neon, Fachada, de envelopamento frota, veículo, tudo que você imaginar, a Arte Pro tá aí à tudo que a disposição. empresa precisa para comunicar. Cloud, nem parece que eu vendo. Cloud Park Hub de mobilidade. Nossos amigos Johnny e Renato, a galera lá da Cloud Park, desde do totem lá pro seu estacionamento até a maquininha do cartão lá, aquele totem que atende automático. Os caras têm 600 estacionamentos no Brasil, é uma loucura. Ainda bem que é o João Empresa que fala, bacana. eu vou comendo. Apoio da CDL Blumenau, Câmara de Dirigentes Lojistas, associação importantíssima empresarial aqui da cidade de Blumenau. Sebrae Santa Catarina, dispensa apresentações. Obrigado, Sebrae, acreditar na gente, no Empreenda SC. Mix FM Blumenau 106.3, a sua audiência está na Mix. Vamos ouvir a galera do Montanha lá. Nutriblu Gastronomia Empresarial, cozinha na sua indústria, comida transportada, PHNX, consultoria imobiliária, sua imobiliária Blumenau e região. E Creativity Hub, Digital Hub, a agência que deixa o Empreender SCcast bonito. Essas artes, essas coisas que vocês veem aí na internet, isso é bonito por causa da Digital Hub Creativity. Obrigado, Anderson, diretor, que está aí, sócio do Empreender SCcast. Feito o jabá. Feito jabá. Ô Wilson, tu tens uma indústria, né? Sim. E é legal porque foram poucas pessoas de indústria mesmo que a gente trouxe assim, né? Não, Porque eu tenho bastante. Eu tenho a algumas gente trouxe a perguntas até. Lid, A Lid. que é que faz A Lid deve Barbosa, conhecer, da Rooms, sim, sim. Ela é muito influente no nosso segmento aí. É, muito ela, respeitada. ela toca. Até eu convidei o Bruno e a Karine do AMI também, eles vão vir Sim. aí. Qual que tu enxerga ser assim, a principal dificuldade Como indústria. da indústria? Porque assim, a gente sabe que a indústria ela tá numa ponta da cadeia assim que ela é bem, digamos assim, questão tributária, tudo é muito mais difícil, né? Tu falou tudo, né? Eu acho que a parte tributária é a mais difícil. Então, tá sempre... Tu tá Tu é um pouco refém do distribuidor e tal, né? Então, é que assim, ó, hoje tudo tem que fazer conta, né? Algumas vezes, assim, eu me pego, quando era pequeno, a gente ganhava mais dinheiro do que hoje em dia, né? Aham. Então, os custos são muito altos. Hoje, o custo para você ser indústria é muito alto. Você fala de aluguel, energia, impostos, né? Passivo que vem sempre. Então, o custo hoje é o que é o mais difícil. Tu conseguir fazer isso tudo rodar redondo, você já está ganhando dinheiro. Porque muitas vezes tu não ganha na venda, tu ganha na compra, tu ganha quando tem muito volume, tu tem que estar muito bem redondinho e ter tudo muito na mão, porque às vezes o lixo que tu tá jogando fora é o teu lucro, né? Então, às vezes a gente tem que dar uma reciclada, assim, sabe? Tem que voltar lá pro Tem chão. consultoria permanente, assim, não? Tem engenharia de alimentos sempre dentro, né? E eu agora, é porque assim, ó, como ano passado daí eu comprei a parte da minha irmã de volta da empresa, ela veio trabalhar comigo um tempo, trabalhou comigo 8 anos, e ano passado, né, ela me ajudava muito no chão de fábrica. Começou eu era chão de fábrica, depois ela foi, e agora eu estou de volta dentro da fábrica justamente para organizar essas coisas, porque eu tinha saído. É bom de vez em quando, né? E eu formei a equipe de novo, saiu todo mundo, eu treinei todo mundo de volta, treinei meus 2 braços direitos, um no administrativo e um na produção. Fiquei 3 meses na produção, não nesse ano que passou, no final do ano passado. Larguei tudo, larguei celular, larguei comercial e fui pro chão de fábrica, sabe? Porque precisava organizar a casa tudo de novo. E aí agora tem um gestor comercial também que está trabalhando comigo, então eu estou aos pouquinhos, né, fazendo aquilo que a gente conversou antes, cresce, organiza. Então agora eu estou delegando mesmo. organizando de novo, sabe? Eu estou organizando a parte comercial, organizando a parte de produção, a parte de expedição. Então, quando chega num certo volume, tu tens que ter isso bem separado, porque senão tu começa a criar confusão dentro da empresa, né? Então, a ter pessoas que não entendem muito qual que é a sua função, às vezes pessoas que querem mandar mais do que não mandar, mas Cara, tá falando a linguagem.
Impressionante. Eu acho que tô eu nessa- nunca falo sobre a palavra mandar dentro da empresa. É sobre trabalho. Eu sempre falo, pessoas, é sobre trabalho. Não é sobre quem manda mais, quem manda menos. O resultado final é que importa. É Tem trabalho. que se ajudar e não se É. querer ou mais ou menos, né? A pessoa vem lá, mas ela chegou 5 minutos atrasado, mas ela entregou o trabalho. Você entregou o trabalho? Né? Então, Boa. vamos Fala falar sobre a entrega. vamos falar Fala sobre sobre a entrega. trabalho, não vamos falar sobre pessoas, né? Sobre Isso. mandar, sobre. Sim. Então eu tô O tentando resultado que importa, no fim. ainda mais na atual situação que tá todo mundo querendo só trabalhar de casa, sabe? Então a indústria tem esse problema que não tem como ser home office, a gente precisa das pessoas dentro da fábrica, porque a fábrica ela não pode até né? Não tem como tu colocar a indústria dentro da casa de alguém. Então, Claro. o que o nosso ex-presidente sempre falava, né? Vamos cuidar primeiro dos empregos e depois, né? Sim. Então, assim, as pessoas precisam comer. E a comida vem de onde? Ela não vem do computador, né? Então, queria É um que fosse, desafio. mas as pessoas, elas. É muito difícil achar pessoas que ainda queiram trabalhar no chão de fábrica hoje em dia. Então, há duas coisas que tu falou aí, que eu acho que eu já consigo resumir bem. Pessoas, né? Trabalho de pessoas e a parte de organizar isso tudo no chão de fábrica. Eu acho que é as duas coisas mais difíceis. Tu conseguir fazer com que as pessoas acreditem que o trabalho delas é tão importante quanto o cara que fez a máquina, quanto o cara que Aí eu acho que desenvolveu sacada, né? o sistema né, que emite nota. Hoje o chão de fábrica quer enxergar o crescimento, cara, também, dentro da empresa. Então, cara, eu vou começar aqui, óbvio, né? Isso é uma cultura também, porque quando, por exemplo, aqui na Arte Pro, o pessoal entra e daqui a pouco eles estão perguntando, cara, onde é que eu posso chegar? Mas isso leva tempo, né? Leva tempo, né? Mas eles querem ter uma visão já. Sim, Ó, isso é vou sair importante. daqui desse setor, mas eu posso chegar onde? Ó, tu pode chegar lá. Então hoje já é meio que Mas com trabalho. com As trabalho. pessoas têm que entender Com trabalho. que ela Sim. automaticamente a pessoa mostrando Não, e aí trabalho vai e aí tu acontecer. testa, né? Porque daqui a 6 meses ela de novo, mas eu não ia crescer, não, cara, aguenta firme aí. Sim. Né? Então tu vai mostrando pra ela que é resiliência. Então é legal o teu podcast, eu tenho colaboradores meus que assistem. E, cara, essa é a realidade, cara. Quanto tempo a gente trabalhou pra construir? Cara, 10 anos, cara. 15 anos, que seja. Eu, quando cheguei nos 6 anos, cheguei na crise. Não, 7 anos. Eu tô 24 anos, a minha primeira carteira assinada foi com 14, eu vou fazer 38, então são 24 anos trabalhando para chegar aonde eu tô hoje. Então, assim, ó, as coisas levam tempo e paciência. E assim, ó, acreditar. A nossa geração não tem essa paciência necessária. A gente já falou isso uma vez aqui num episódio, né? Tem que acreditar no seu trabalho. É o que eu sempre falo. Meu braço direito lá, ela começou na máquina de chocolate, só passando isso aqui, ó, um por um, tá? Aí chegou um dia lá, ela chorando. Ai, eu só não aguento mais, mas eu preciso do meu trabalho. Falei, calma. Calma que as coisas vão melhorar. Vai chegar teu tempo. Hoje essa menina é a minha chefe de produção, minha gerente de produção. Ela mas tá do seu lado. todo dia... Eu tenho histórias aqui também, sim. Todo dia ela vem lá querer aprender alguma coisa comigo. Uhum. Principalmente essas coisas que eu falo, né? Hoje, tu tem algum case de automação que eliminou posto de trabalho na tua indústria? Existe isso? Existe. Principalmente chocolate, né? No começo, a gente banhava Biscoito por biscoito, Então, esta máquina, existe máquinas no mercado, mas ela foi eu que desenhei o projeto dela. A gente trabalha com pães sem glúten também, né? Então, a máquina dosadora de pães como eu estava no chão de fábrica no começo, eu sabia os processos, certo? Uhum. Então, o mesmo cara que eu comprei a máquina de biscoito que eu comentei antes, eu levei a minha ideia para ele é do Rio Grande do Sul, e ele me desenhou o projeto de automação. Então, hoje a minha dosadora de pães, ela é feita para mim, ela não existe no mercado. Ela é feita para o meu processo produtivo. E essa máquina, ela custou um pouco caro, mas ela é muito eficiente hoje. Então, é que assim, ó, o sem glúten existe não é só receita, o processo. Então, assim, ó, o tempo, tal. e se eu te der a receita e tu fizer em casa, pode fazer 10 vezes. Às vezes, as 10 vezes vai dar diferente ou errado. Tem que ser redondinho. E de dosadão e tal. eu tenho uma máquina lá que ela bate a massa, depois ela já dosa nos tanques de fermentação, e dos tanques de fermentação ela já passa para uma dosadora que puxa as formas, já coloca o gergelim que vai em cima e tal. O único trabalho que hoje a pessoa tem
é pegar a forma dessa máquina e colocar numa grade que vai para o forno. Mas futuramente, se a gente quiser fazer com que dali ela vá para um forno contínuo, ela vai já estar preparada para isso. Então, essas ideias, quando a gente tá no chão de fábrica, né? Às vezes vem uma máquina, tu vai lá, quebra a máquina toda para ela funcionar, né? Até ia perguntar, por exemplo, a fórmula, né? Tu tem os teus colaboradores ali, existe uma fórmula, né? Então essa máquina já tem uma fórmula. É que assim, ó, muitas pessoas falam, viu, se tu coloca... Eu ia perguntar, cara, tu não coloca tem tua- problema com fórmula, porque tu falou, cara, tal, eu errei, então meu sucesso. E a fórmula, cara? A mas fórmula? aí as E pessoas... tens um cofre com a Ah, fórmula? aí que tá, as pessoas às vezes... Ah, Wilson, tu tens as tuas receitas, né? Cara, boa sorte. Boa sorte. Não tem problema, tá aberto. Não, e boa sorte. Pode começar e pode sair pra rua e vender. Então, Quando assim... o cara já tem uma autoridade também, Não, pode... Mas digamos Eu assim, acho que assim, ó, o hoje, sol nasce pra todos. É. Eu que vou ter que fazer o meu Tu sabe trabalho bem o que tu feito. passou, né, eu cara? sei o que eu passei. Olha, boa Isso é- sorte. Isso tá? é que é mas legal, assim, cara. a tua fórmula não é aberta. Tu tem um. Não, é aberta, cara. Ele falou, Aberta. faz o que quiser. Se tu quiseres ir lá ver fazendo o mix, pode ir lá. Boa Vai lá, sorte. cara. Entendi. Boa sorte. E assim, né? Que nem eu comentei. Hoje eu sei o que dá errado lá pelo cheiro. A minha chefe de produção lá, ela, assim, a máquina às vezes não tá funcionando, eu chego perto, ela funciona, mas Acontece aqui também, as impressoras. É o jeitinho, é o É jeitinho. que o cara tá ali, eu acho que é energia um pouco, né? é. É o pai, né? O pai chega, eu falo assim, ela, pô, cara, que exemplo, que lembrança, cara, que é engraçado a indústria. Força muito de parecida. vontade ao pai. Cara, tu chega do lado, tá dando pra mim, eu chego assim, meu Deus, ela parou. É, o pai tá perto, ela tem vontade. Ela sente falta. E é verdade. É. O cheiro, né? É legal a gente poder fazer um registro de indústria alimentícia, porque, vamos lá, o teu mercado tem gigantes do teu mercado, né? Tem. Tipo, sei lá, uma Kellogg's da vida. Que é um negócio Aqui na absurdamente grande. região, né, tem várias. Mas vamos falar da Europa, Share. Sim. Encontrei numa Nós das... vamos fazer jabá do concorrente. Ah, mas essa daí... não, aqui de perto não, né? Não. Pessoal, sem glúten aqui na região do Dona Asta, Dona Asta, Dona Asta. Mas tem a Char, E é bom pra Char galera. ou Share. A primeira indústria que ela fez foi em 1880, Sem glúten? sem glúten. Eu conheci a gerente internacional de produção numa feira em São Paulo que a gente expôs. Cara, aí ela veio no stand, comeu. Então, assim, aí ela me contou a história da empresa dela. Assim, sabe quando às vezes a gente acha que é uma coisa tão recente, mas não é? Existe... É que o Brasil é novo em tudo, né? O Brasil, o Brasil é um país maravilhoso Tá para engatinhando empreender. ainda tá com tudo. engatinhando, é isso aí. Eu Então, vou usar uma expressão. Eu tava no hospital esses dias e sempre que eu vou ao hospital, eu percebo assim uma característica do brasileiro. O brasileiro não leva as coisas a sério. Concorda? A gente tem essa mania de não levar as coisas a sério. Tipo assim, eu cheguei lá no hospital. Por que eu falo hospital? Pô, quer um ambiente que tem que ser mais sério do que um hospital, né? Aí, pô, tu tá lá no hospital esperando lá 2 horas o médico e tal, tu vai lá ver a galera no plantão trocando ideia, com os pés pra cima. Aí tu olha aquela circunstância, tu puto, né? mas for fala em doença- carnaval para ver se o bloquinho não tá organizado. cara. Um ano antes. Assim, ó, eu não tô generalizando, não quero generalizar. Tem muitos profissionais da saúde, cara, que são excepcionais. Tem gente que é vocacionada. Mas, porra, uma vez, cara, minha esposa no chão do pronto atendimento, com dor de pedra, ela grávida já, com dor de pedra no rim, a gente depois foi descobrir que era, não sabia o que que era. A mulher da triagem lá, trocando com os pés pra cima, trocando papo com a outra lá. Eu disse, como assim, velho? Vocês são de gozação comigo? Qual é a... Né? Enfim, estratificando e não generalizando, são casos à Sim. parte. Mas o brasileiro não leva as coisas a sério. Por exemplo, a questão do glúten, do sem glúten, né? É uma questão de saúde, né? Sim. Eu fiquei, eu brinco, eu sou fã do Dona Asta mesmo, porque eu amo docinho, né? Docinho, cara, um copo de café com leite, um docinho pra tungar, isso aí pra mim é sério, é absurdo. E eu tive uma época que eu fiquei sem glúten e sem leite. Eu cortei 3 meses, cara. Fiquei sem glúten e sem leite 100% da minha vida. É outra vida, irmão. E assim, ó, é uma das coisas que me deixa bem feliz. É outra vida. Eu consigo. É que eu acho que a gente tem que também não só querer tirar o dinheiro do negócio, né? Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, Tem um propósito, ter né? um propósito, né? E Wilson, na minha cabeça, eu fico muito feliz que eu consigo, de alguma forma, hoje estar levando
isso que tu falou para as pessoas, né? Eu recebo às vezes ligações lá na empresa. A gente tem muitos casos de autismo hoje né, na nossa sociedade aí. Aham. E o autista, ele também não pode consumir glúten, ele tem uma dieta muito restritiva, né? E eu fico, maravilhado. Às vezes as mães ligam assim, ó, cara, o meu filho não larga o teu pacotinho de bolacha com chocolate. É o bolacha, o biscoito, né? Cada um fala de um jeito. Ele é a alegria dele. Obrigado, sabe? Então eu não tô aqui me achando com isso nada, mas já que a gente tá falando sobre Propósito, né? objetivo, propósito, eu acho que a gente também não pode pensar, lógico, né? Tudo é dinheiro, sem dinheiro, né, a máquina não Sem anda. lucro não existe, Sem né? lucro não existe, mas eu acho que o empresário ele tem que se doar um pouco também Uhum. e ver o que ele pode levar do negócio dele pro bem, né? Ou para ele, ou para os funcionários, ou, né, para a sociedade em Quando o si. objetivo maior é solucionar alguma coisa, É, acho que já é o primeiro sim. passo para o sucesso, né? Não, e aí o sucesso ele vem, né? O sucesso ele Ele vem. vem, É. porque O sucesso, digamos, é uma consequência do trabalho bem feito, né? É. E o trabalho bem feito, ele tem muito a ver com realização, Sim. né? Uhum. acredito muito nessas energias aí. Tu te sente realizado hoje? Olha, eu vou te falar que empreender me trouxe muitas realizações e frustrações também, né? Hoje em dia, com essa loucura que a gente tá aí de sociedade brigando um com o outro, política, Confusão. confusão, o cara não pode mais dar opinião de nada, né? Se o cara fala do negro, o cara é racista, mas ninguém sabe o que eu passei quando eu estava em colégio público porque ser alemão de olho branco, então é tudo meio louco assim, né? Porra, animal. O cara não pode dar opinião de nada, mas é, estou realizado, cara, mas eu ainda tenho muito a fazer. Muito, muito. Sou muito jovem ainda, né, cara? Qual que é a tendência da indústria para os próximos anos? Tem. A nossa indústria do saudável, ela é a quarta do ranking de alimentos, né? Quarta? Ela movimenta mais ou menos 181 bilhões por ano no Brasil. E o Sebrae lançou agora em fevereiro eles sempre lançam algumas perspectivas do mercado, né? Nos últimos 10 anos cresceu 98% e a tendência é crescer 12% nos próximos 10. Então o mercado ele está em crescimento ainda, né? Aquecido, tem demanda e falta produto no mercado, mas falta tecnologia. O Brasil é muito ruim em tecnologia. Tanto que tu desenvolveu o teu próprio. Sim, Não tem a estrutura ainda pra isso. matéria-prima e maquinário, muito difícil, tá? Muito difícil. Então, às vezes, tu traz soluções que tu tens que fazer para conseguir produzir em escala, porque não existe máquina no mercado para isso. Uhum. E essa tecnologia tu chegou a desenvolver, tu desenvolve tudo aqui, tu vai para fora, onde é que tu... O Rio Grande do Sul aqui o polo é forte, né, para a indústria de maquinário. Agrícola, alimentício, eu acho que o Rio Grande do Sul aqui, ele é bem forte, tá? Resolve. Resolve. Desde que tu tenhas a tecnologia para dar pro cara, né? Tem que dar a demanda, eu quero isso aqui. Então, assim, eu já comprei máquina que não funcionou. Que eu botou a massa lá, não deu certo. Então, Aí que vai, né? sim, é isso aí. A gente de alguma Vai forma, lá. não sei se tu, É isso aí. a gente de alguma forma tá num polo aqui também de inovação, tecnologia, né? Um ambiente que é propício a isso, né? Costumo dizer que Santa Catarina é uma bolha e Blumenau é uma bolha dentro da É bolha. que eu acho que Blumenau Bolha da bolha. Blumenau tá virando, tá em momento de transição, né? Do têxtil pro tecnológico. Eu acho que a gente vai colher os frutos daqui a uns 10 anos, né? A gente vai virar um polo tecnológico aqui na nossa região, então... Tu sabe, o prefeito esteve aqui, a gente falou sobre isso, né? E a gente tem uma indústria ainda bastante presente, né? Mas de fato... mas bem precária, né? De fato a cidade caminha, assim, para uma inovação, turismo, né? Sim. Essas coisas Mas, assim. mas é um processo que leva tempo também, Sim. né? Então... Como é que. Uma pergunta pra ti. Como é que lidar com os distribuidores e os supermercados? A promoção de venda, por exemplo, né? É que assim, ó, os distribuidores hoje, tu tira uma boa margem do teu. Então, como as margens hoje estão muito pequenas, eles comem uma boa margem, mas eles conseguem pulverizar o teu mercado muito rápido, né? Só que é muito difícil também. Porque tu não vende pro cliente final, né? A gente tá. É que assim, ó, o nosso foco hoje é casas de produtos naturais, padarias, e a gente tá há 2 anos
trabalhando com redes, né? Até para fortalecer a marca. Tem os pontos de venda do produto, não? Não. Ou fica no armarinho? Fica no armarinho. Até porque a rede hoje ela não, Vamos criar um ponto de venda? ela não quer. Bonito pra ti. Aham. Vai ajudar muito nas vendas, ó. Mas o problema hoje é que a rede não Não quer, tem né? espaço? Não tem A rede não espaço. tem- Ah, É, tá. ela não quer, então é difícil, né? É que eles têm já uma ala específica para esse tipo Isso. de produto, né? É. Uhum. Mas assim, ó, hoje a rede ela te come já 7%, né? Emitir uma notinha de R$10. Já Pô, vai Rede, 70 o cara- centavos para lá. O cara poderia 70 estar fazendo centavos PDV pra lá. comigo, estamos parando aí no caminho. Mas a rede ela te traz muita visibilidade. Imagina. Então ela te custa, mas é o custo de marketing que está embutido ali junto, né? Uhum. Porque hoje, por exemplo, eu lancei aquele produto ali para Páscoa, né? Então hoje a gente tem mais ou menos 1.800 clientes ativos por mês, tá? Mas dos 1.800, talvez eu consegui chegar em 10% com esse produto há 60 dias no mercado. E se tu tiveres numa rede, tiver grana para isso, que é o que a gente estava conversando antes aqui, fica Os muito bastidores. fácil, né? Mas hoje, para te entrar numa rede com um produto novo desse daqui, vai te custar. Uma rede vai te custar pelo menos de 10 a 20 mil reais só em produto, né? Aí tu vai se falar em promotor, tu vai se falar em produto de degustação. Então, hoje, para te entrar na rede, custa muito caro. Então, desde o começo, o meu foco sempre foi focar nos pequenos, que o custo é zero, né? O custo é só teu de venda e de distribuição. Uhum. Então, no começo, a gente tinha muita pronta entrega. A gente saía com o nosso carro, a gente tinha 3 carros na rua. O vendedor saía de manhã cedo, carro cheio, ia picando, né? Vendendo de porta em porta ali. Final do dia voltava, outro dia fazia outra praça. E aí, com o tempo, a gente foi, né, diminuindo cada vez mais isso, trazendo isso para dentro da empresa, né? Porque aí tu começa a ter problema de roubo, de funcionário, né, de vender para quem não tem que vender. Então, a gente começou a trazer isso para dentro da empresa. E aí, quando a gente já estava bem posicionado em casas de produtos naturais, que a gente está bem posicionado hoje, a Dona Asta, ela é Referência. não é referência. Referência, eu Mas acho tá bem bem posicionado. posicionado, entendeu? A Sim. gente hoje, se tu entrar dentro de uma casa de produtos naturais, é muito difícil não encontrar o nosso produto, Sim. tá? Não vais achar a linha completa, mas com certeza tu vais Vai achar ter. algum produto nosso, ou no Até granel, para ou... pontuar, hoje tu tá no boa parte do Brasil, assim. Tu tem a gente atende Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Região litorânea é mais forte, porque é a área mais populacional, né? Então, as pessoas que se preocupam mais com saúde, porque está mais perto do litoral. Então, assim, tem alguns estudos em cima disso, né? A gente atende algumas cidades do Nordeste, tem alguns centros do Nordeste que são muito consumidores de saúde, de saudável. Piauí, né, a região Teresina, Belém. Então, tem algumas regiões, assim, no meio do Brasil que vivem numa bolha, assim, sabe, desse segmento. Fez um estudo para poder atacar esses... É que, assim, ó, a gente participa muito de feiras do nosso segmento, né? Então, nessas feiras, os bons sempre vêm. Eles sempre vêm buscar... Outra dica que eu dou, assim, ó, que eu sempre fui muito. O pessoal que quer empreender, vá visitar a feira, investe em ti, investe em conhecimento, sabe? Vai para uma feira, vai conhecer tecnologia, vai falar com o cara na empresa, o que ele faz. Então, assim, ó, quando eu trabalhava, sempre ia, assim, tinha uma feira de panificação em São Paulo. Cara, sempre fui, sabe? Uma vez por ano, ir lá ver o que tem de novo. Às vezes abre a tua cabeça. Eu sou mais carudo ainda, eu vou no concorrente, cara. Sim, é isso aí. Já fui em outros estados, até em Santa Catarina, eu vou no concorrente. Eu entro lá dentro. Se eu puder ter a oportunidade, eu vou. Pois é, cara, eu tô precisando da tecnologia num concorrente meu e isso vai no concorrente, não cara. é Troca antiético ideia. isso, cara? Não, cara. Então tá bom, vamos lá. Isso é troca de informações, cara, crescimento. Mas tem gente que não quer. aceita. Não, e tem gente que quer. Que Tem eu tava gente que falando quer. dessa menina da Char que a gente encontrou aí, troca ideia, figurinha com A, ela, de a galera da ingrediente, mente tudo. aberta sabe isso que aí. não vai interferir e vão aprender juntos. É isso aí. Óbvio, a gente não vai visitar um concorrente da tua cidade. Exatamente. Mas, cara, eu visitei Tuporanga, visitei Florianópolis. Sabe que eu visitei Joinville, dar, que é perto, mas, cara, tu não compete, cara. Eu vou compartilhar com vocês. Eu fui dar uma palestra na escola aí sobre empreendedorismo e tal, na Barão, aqui em Menal. E eles estão fazendo várias empresas dentro da escola, segundo eles vão concorrentes. Aí no final, assim, alguém perguntar, tá, e como lidar com a concorrência? Aí eu, porra, do nada assim, né? No pelo, que eu vou responder? Eu falei, olha, primeiro de tudo, seja melhor que o seu concorrente.
seja melhor que o seu concorrente. Tem que ser melhor que o teu concorrente. Tem que olhar para ele, não, tem que ser melhor do que ele. E o segundo, respeite o teu concorrente. Chama o teu concorrente para perto, conversa. Porque o mercado é gigante. Né? Assim, a não ser que tu esteja num nível de uma Coca-Cola, Sim. né? Que a gente sabe que para chegar nesse nível teve que pelear muito, né? Mas o mercado ele é gigante, cara. As pessoas, né? E eu acho que nem você estava falando, a gente tem que ser parceiro do concorrente. Tem que ter amizade. Tem concorrente. Aí eu ainda falei pra ela assim, professor, eu posso falar palavrão? Aí ela falou, pô, tem concorrente, filho da puta. Tem um cara que vem buscar teu funcionário na porta da tua empresa. Né? Só que esse cara, aí tem um segredinho, né? Tu quer... Eu conversei com o Rafa sobre isso. Quer abafar um cara, dá uma porrada nele, velho. Ele vai virar teu amigo. Não, mas aí eu falo mesmo assim, ó, vai. Mas... Não tem volta. Não tem volta. Eu falo a mesma coisa. E eu tenho certeza que volta. Principalmente quando eu falo. Já aconteceu. Porque quando... Falo, não, cara, eu bato nas costas, tá tudo certo. Isso aí. Não, o concorrente, filho da puta, ele merece uma porrada. Isso é real. E eu vou te dizer uma coisa, cara. Cara, pra vocês terem noção, teve concorrente meu, Bina, né, no telefone hoje. É tão fácil tu descobrir quem que tá querendo falar contigo, né, cara? Tem gente que é tão ignorante que eu acho que ao ponto de concorrente de ligar e dizer assim... Tu coloca tal ingrediente nesse teu pão aí, por que não pode teu pão ficar assim? Eu faço pão a minha vida toda. Pegadinha. Tá bom. Queres saber o que eu ponho no meu pão? É isso que tu queres? Eu não vou te dizer. Entendeu? Tipo, queres a receita? Não, é foda, né? Quantos anos queres que eu chame a dona Asta aí pra conversar contigo? É complicado, cara. A gente escuta cada coisa. Wilson, tu que tá na indústria, né? A gente ouve falar de indústria 4.0. Né? Esse conceito existe para ti? É algo que tu aplica ou não? É, o que eu falei, eu acho que o mais importante é a automação, né? Que eu acho que engloba Tu vai chegar no cliente final, não? Tu vai atender o cliente final? É que assim, ó, hoje com a pandemia aí, infelizmente, com a falta de liberdade de a gente poder fazer o que quiser, que a gente tem que, infelizmente, seguir regras, né? Que a gente tá nesse nível. Então, a única coisa que a gente viu que não teve regras foi o digital, né? Então, infelizmente, eu tô tendo que me preparar para isso. A gente tem um canal de vendas online que a gente entrega no Brasil todo, tá? A gente tem um ticket médio bem legal, tá? Já vende? Já vendo. Não é o nosso foco, até porque eu não quero concorrer nunca com o meu cliente que é o lojista. Tu tem preço para o lojista não perder também. Sim, então assim, ó, eu entendo que tem o cara que é o que eu comentei. Eu faço isso por uma necessidade, de eu não conseguir chegar com esse produto aqui no cara que quer comprar ele. Então eu direciono ele para o meu site, certo? Uhum. Então é uma ferramenta que infelizmente eu fui obrigado a fazer e tô mexendo nela para que ela, né, para que ela se desenvolva, não como foco, mas paralelo ao meu comercial lá, a gente está trabalhando em cima disso aí. E é que são públicos diferentes, né? O cara que vai comprar na internet é um cara que muitas vezes não tem acesso no dia a dia. É isso aí. E ele é um cara que ele precisa desse negócio. Ele não é uma opção. E muitas vezes o cara tem razão em reclamar, né? De não, ele consumiu o produto uma vez, ele não tem culpa que o comércio lá não quis mais, né? Entendeu? Então eu tô dando uma opção para ele. Uhum. Se ele quer pagar o preço, que tem um preço, só que também muitas pessoas não entendem que isso tem um custo, né? O custo é muito alto. Mas até porque o produto é diferente de tu comprar, por exemplo, um celular que custa R$2.000 e tu vais pagar 50 de frete. Mas aqui vai custar 15 e tu vais pagar 50 de frete. Então tem que ter um certo volume para compensar ele estar comprando isso, claro. Entendeu? Então aí a gente vai falar das dificuldades que tu perguntou antes da indústria e vão vir outras dificuldades nessa aí que a gente tá... a logística no Brasil... Mas a gente vai ter acho que a gente vai ter bons caminhos aí pela frente, tá? Tenho conversado aí com alguns amigos que estão bem por dentro, assim, principalmente Mercado Livre e tal. Mercado Livre vai abrir portas aí em tudo que é lugar, tá? Tá caminhando para isso aí. De ela ter várias lojinhas que tu vai botar aqui e amanhã tá em São Paulo. Sem distribuição. E não necessariamente tu vender no Mercado Livre, né? Tu só vais usar... Como se fosse um correio. Tu só vais usar o transporte no Mercado Livre. Não necessariamente tu vais ter que vender dentro do Mercado Livre. Porque hoje tu tens que usar a plataforma deles para tu usar a entrega deles. Eles vão ser um transporte mesmo, não vão ser mais uma... eles vão ter os... Continuar, eles mas vão continuar, mas mas focar no transporte. pelo menos é o que eu ouvi e eu acredito que vai acontecer. Também, já a gênese dessa revolução foi o Uber.
Porque a tecnologia que eles usam para fazer as corridas de entrega nas cidades é Uber. É o cara que vai lá, para ali no Constância ali, um monte de carrinho na frente de onde era o Constância ali, que é onde é o negócio do Mercado Livre. Sim. Então, faz assim, ó, sentido. eu acredito que isso vai ser o futuro, né? Já Tu é, produz porque tudo em Blumenau hoje. eu tenho uma produção em... Não, aí temos mais uma hora para falar sobre isso. Na Não, verdade, mais ou menos. eu tenho duas produções, né? Eu tenho uma produção no Belchor e outra lá no Arraial. Eu saí de Blumenau Lá no por Gaspar? causa da dificuldade de abrir uma empresa em Blumenau. Tá. Polêmica. Se Esse é tiver polêmico. dificuldade com vigilância, o quê? Nossa, foi terrível. Cara, tu sabe que o prefeito teve aqui, o prefeito de Blumenau teve aqui e o prefeito de Indaial teve aqui também. Mas assim, teve umas mudanças aí Não, de 10 não, anos não pra vamos cá, falar- mas não há vamos 10 anos falar- Há atrás 10 era anos atrás. Não vamos falar de governo. E quando eu leio pessoas. esse governo, assim, eu não tô querendo falar do prefeito Mário ou Sim. de quem for. Mas existe dentro da prefeitura de Blumenau, existe um corpo técnico ali, de concursados que estão há décadas ali, que realmente, cara, é difícil. É difícil. Existe uma cultura da dificuldade, assim, né? Eles vendem. Sabe Como é que tem o um meu ditado pra envolvimento, isso aí? o meu envolvimento com a política e o poder público foi por conta dessa situação. Eu tive dificuldade de empreender. Pra te ter noção, eu sentei na frente de uma pessoa durante 8 sextas-feiras seguidas. Toda sexta-feira ela mudava o meu projeto. Eu ia construir. Eu tinha um terreno e ia construir a fábrica sozinho. 8 sextas-feiras. Toda vez que eu abria o projeto na frente dela, ela mudava uma janela de lugar e mandava eu voltar na semana que vem. Até que eu falei assim, ó, tchau. Fui para Gaspar, a prefeitura me recebeu de braços abertos, eu consegui o alvará em 15 dias. Por isso que eu estou em Gaspar e não estou em Blumenau, infelizmente. Sou dessa cidade, amo essa cidade. Nossa família se criou aqui e por causa de pessoas... Teve essa dificuldade. Perdeu quantos, né? Quantos? Mas eu te fiz Quantos? essa pergunta até Tá porque... falando da tua história. é, Quantos empreendedores saíram daqui, Hoje né? tu vem pro Tô Brasil. falando isso aqui porque as pessoas sabem quem são. Sim. Elas sabem quem são. Não, e é importante esse é. registro, cara. Vamos fazer um Sim. recorte disso aí, botar na rede e fazer a coisa infelizmente, É bom funcionalismo pra público conscientizar. funcionalismo público hoje não vamos generalizar, né? Mas Não, tem muita pessoa boa. uma boa parte é o câncer do nosso Brasil, é o funcionalismo público, né? Mas vamos falar de negócios privados? Vamos. Agradecer os nossos patrocinadores. Gente boa, tem que ter gancho, tem que ter gancho. Arte Pro Comunicação Visual, a nossa patrocinadora Master, cara. Tudo que vocês estão vendo nesse estúdio foi feito aqui. Tá, letra caixa, totens luminosos, envelopamento de frota, enfim. Projetos especiais, cara. Procura Arte Pro Comunicação Visual. Cloud Park, Hub de Mobilidade. Você que tem aí um estacionamento, você quer entender sobre gestão de estacionamento, assista um episódio da Cloud Park. Cara, os caras fabricam desde a maquininha lá pra tu ter uma gestão mais simples até a cancela lá do teu estacionamento. Cara, vale a pena hub conhecer de esse case. mobilidade é bonito É demais, bonito, né, cara? É Esse bonito. Que branding, nome, né? velho. Esse branding. Deve ter sido a Creativity. O CDL Blumenau, Câmara Dirigentes Lojistas. Obrigado, CDL Blumenau, pelo apoio. CDL e o Sebrae, cara, são duas entidades importantíssimas aqui da cidade, da região do estado, né? E que elas realmente não precisam apresentar e a gente agradece esse apoio de coração. Nossa, Rádio muito Mix FM Blumenau também, cara, voltaram com tudo aí nos últimos, acho que 1 ano e meio, 2 anos. Montanha tá bombando, hein? A Eles Rádio estão Mix divulgando o podcast, 106.3, né, João? toda terça e quinta lá na audiência da Mix, vai passar lá o Wilson, da Dona também, Alsta e tal. nossa. Nutriblu Gastronomia Empresarial, a sua cozinha na sua indústria, comida transportada. E PHNX Consultoria Imobiliária, quiser comprar um imóvel comigo, quiser vender um imóvel comigo, me procura lá na PHNX, que eu também sou corretor de imóveis, de acordo com Ó a piadinha. Ai, gente. Piada interna. Ô, Wilson, a gente falou sobre dificuldades e tal, né? Mas qual foi a tua maior realização, assim? Aquele dia que tu lembra do tipo, puta, que dia do caralho. Tirando a Vila Germânica, que a gente já entendeu que foi uma virada de chave, né? Todo dia, cara. Tu poder dar emprego para as pessoas, cara, ver o que a gente tá aqui, né, conversando. Eu acho que tu sair de uma bolha, né, é muito legal. A gente tá sempre... Tu tá evoluindo diariamente, né? Tu não tá parado. Todo dia é um desafio diferente. Tá vivo, né? Cara? E mesmo que às vezes tá desanimado, tu é obrigado a chacoalhar poeira. E assim, ó, uma das coisas que eu acho mais legal de tudo, tu não te preocupa mais com horário, cara. Tu não tem mais horário, tu não te preocupa mais com despertador. Tu não, né? Eu acho que o mais fascinante é o horário. Que horas são agora? A gente tá gravando aí? 9h30.
que a gente ia estar fazendo quando tivesse 20 anos? Ia estar olhando pro relógio para ir para casa ou pro boteco, né? Então, não tem quando mais tu horário fala para não tem mais acordar. horário, é aquela coisa, tu trabalha tanto que foda-se. Independência financeira, de certa forma, né? Mas quanto mais tu cresce, infelizmente também tu tá sempre Mais mais responsabilidade. responsabilidade. Então, olha, assim, bons amigos que eu fiz. Eu fiz, assim, tu acaba buscando, que nem a gente, né? A gente tá envolvido Sim. em Rotary, tá envolvido em outras causas sociais aí. Eu acho que quando tu tens a tua empresa, tu acaba buscando isso para ter mais relacionamento. Então, a vida abre de uma forma, Uhum. né, fenomenal. A gente nunca sabe para onde que tá indo amanhã, né? Então, Sim. as portas todo dia. Eu tenho um ditado que eu falo para meus funcionários, gente, o cavalo tá passando na frente de vocês todo dia. Corre. Todo dia. Tem gente que fica sentado, tem gente que pula em cima. Qual que tu queres? Escolhe. Para onde esse cavalo vai te levar? Ele falou um negócio que o Jorge Goethe falou também, né? Trabalha, Uhum. cara, trabalha, trabalha, o resultado vai vir, trabalha. Vai. Só trabalha. É. Porque as galera quer reconhecimento antes de trabalhar, né, É cara? isso aí. É. O pessoal quer reconhecimento e assim, muito rápido, né? É. Muito rápido. Então, as coisas elas acontecem. Isso eu tenho, assim, ó, eu tenho certeza absoluta. Quando tu faz direito, quando a gente sabe que às vezes a gente tem que não ir pelo caminho certo, né? Não 100% certo, mas eu acho que quando tu faz o trabalho bem feito, quando tu segue o caminho bem certo, o resultado o resultado vem, né? Não existe mágica, existe um caminho a ser seguido Não e a gente existe sabe. atalho, né, cara? Não Tem que existe atalho, é passar. isso aí. O caminho tá aí, tu sabe qual que é o caminho. Tem Tem que que passar. trabalhar, as coisas não caem do céu, É. né? Paciência, né? Paciência. Vai lá, né, ó. Vai. Vai lá, cara. Tu vai passar, tu vai tropeçar ali, tu vai cair, quero ver é levantar e seguir o baile, cara. Passar um metiolate em cima e seguir. Qual é a grande meta aí? Cara, eu quero Onde vamos chegar? Eu quero ser referência. Eu quero daqui a um tempo as pessoas, como tu já comentaste comigo, eu gosto da Dona Asta, né? Eu às vezes não porque é sem glúten ou ter ali tá Dona Asta e tá outra, não. Eu quero ser referência no que eu faço, sabe? É tipo o Bombril, assim, confundido Não com... Bombril, mas Ah, tu saber entende que eu não almejo ser o número um. Eu quero ser Tá em referência. todos os lugares. Eu quero ser referência. Temos que trabalhar a cultura de conteúdo do É. Nastra. Depois a gente conversa mais aí. sobre isso. Estamos em mudança na empresa. Eu já falo, Não, vamos conversar, vamos conversar. Não, eu falo sobre a cultura de conteúdo, vou dar uma palestra na CDL sobre isso, porque a maioria das empresas não desenvolve uma cultura de conteúdo. E hoje, para você ser uma marca lembrada, você precisa estar conectado com a tua audiência. E para tu se conectar com a tua audiência, tu precisa ter conteúdo. Sim. É o conteúdo que te conecta. Né? Tu E saca as coisas aquela... elas têm que conversar mais ou menos iguais, né? Produto com Tu tem que imagem, ter, com- tipo assim, aquele marketing que vai pensar no produto, que vai fazer uma campanha de fotografia lá no meio dos campos de arroz e tal, né? Tem que ter essa estrutura, mas ao mesmo tempo tu tem que ter um profissional lá dentro preocupado em fazer videozinho do dia a dia, entendeu? Então tu tem que linkar essas duas coisas. a gente fez uma mudança lá na empresa. Eu trabalhei com uma agência por muito tempo que me ajudou muito, Sim. um amigo próximo. Eu fiz essa mudança e assim a gente tá num processo de transição, assim, né? Então a gente tá fazendo a primeira conversação visual que tá tudo muito Pô, nós estamos falando de atrapalhado. comunicação, desculpa, apoio da Creativity Digital Hub. Isso aí. Não esquecer. Então, assim, a Dona Assa, ela tá melhorando, sabe? É o que eu falei, a gente Sempre cresceu, agora a melhorando, gente né? vai organizar, entendeu? Então a Dona Asta, ela parou um pouquinho e a gente vai organizar e vai arrumar algumas coisinhas que, infelizmente, no meio do caminho aí tiveram que ir do jeito que foram. E Vamos pensar em alguma coisa para destacar o teu produto nesses lugares, cara. Não num ponto de venda. Sim. Mas eu vou te mostrar depois um negócio ali que é legal que tu Bacana, vai Tu gostar. tem... É barato, Hoje, mas vai tchum, entendeu? hoje as duas plantas que tu tem é por necessidade, que tem que ser duas, ou é uma É questão... que o que nós começamos lá atrás na Vila Germânica, o biscoito confeitado, é uma coisa que ninguém mais faz como a gente faz, tá? Tu voltou a fazer com glúten também? Não, é sem glúten. Ah, tá. O que nós fazíamos, a gente só trabalha, nossa empresa, ela é sem glúten, tá? Dona Asta, ela é sem glúten hoje, não faz 100%. mais nada de outras coisas. E o biscoitinho de Natal, ele remete à minha infância, então eu tenho muito carinho por esse produto. E eu tenho hoje uma produção em Gaspar, Aham. onde tenho lá, aí
é a minha família lá, que é minha madrinha, a filha da minha madrinha e a minha tia. Eu tenho uma produção lá, então elas só fazem o biscoito confeitado o ano todo. É um produto que antigamente se vendia só no Natal. Eu tenho produção dele o ano todo. Sem que, glúten. só que assim, ó, ele é um processo manual, ele é um processo que demanda de mão de obra, então elas sentam lá, confeitam, fazem com calma. Eu não posso ter isso dentro na loucura do dia a dia da empresa. Ele é um produto mais sensível, mais frágil. Então aquilo tá lá separadinho. Eu já comi já comi biscoito O nosso biscoito Natal. confeitado É diferenciado, né? diferenciado. E é aquela coisa, né? Sabe que a minha mãe, a gente fala. Hoje a gente lançou uma matéria sobre a mudança de logo da Pepsi. Olha o link, eu vou fazer a loucura, né? E aí tem uma matéria, tem uma pesquisa do Spotify que fala sobre a questão nostálgica, do marketing de nostalgia. De como vende tu remeter a lembrança das pessoas. Sim. Eu acho que é isso que tu quer pegar nesse biscoito de Natal. É. E eu levei a minha mãe pra Pomerode, lá na E Páscoa na nossa tal. região é muito vivo isso, né? É. E aí lá eles têm o biscoito que tu pinta lá. Uhum. Cara, a minha mãe mordeu o biscoito, ela chorou. Cara, esse biscoito tem o cravo, a tua avó fazia. Minha avó hoje tá de cama, vive ainda. Mas a comida faz isso, né? E, cara, ela chorou. Tem um vídeo dela chorando. Postei no Instagram ainda. Ficou puta comigo. É incrível, né, cara? É. Então, é isso acho que tu quer remeter, né? Não, tem que ter esse biscoito, porque esse biscoito ele remete Sim, a. Pegou na emoção na pessoa. Porque assim, ó, ele não dá dinheiro. Aham. É, É 0x0 ali. Mas não, ele 0 a 0 também não, porque ninguém vai pagar para trabalhar. Mas ele não é um produto, é porque ele demanda de muita mão de obra. Aham. E a mão de obra hoje é cara. Mas ela é o marketing do teu produto, né? E assim, hoje Ninguém tem, eu né? deveria ter trazido, mas eu vou mandar um cafezinho para vocês nos Ah, outros fica podcasts. fácil. Não que a gente não queira, né? O produto é diferenciado. Não, é bom. Então, só visivelmente já dá vontade de comer ele, porque tem um capricho ali envolvido na produção dele. Cara, Wilson, nós temos um quadro agora que a gente vai te convidar, por isso que a gente pediu pra tu. Não é nada demais, tá? Não, é Não tem. Bem simples, são perguntas bem tranquilas mesmo. O que a gente quer, cara? A gente quer que tu responda o mais rápido possível, assim, rápido no sentido de não pensar muito pra responder. Não pensa pra responder, sincero, né? Mas que tu se explica, não precisa responder numa palavra, pode explicar tudo, só não pensa muito pra responder. São perguntas estratégicas, assim, que tem a ver com negócios, com business, pra gente tentar trazer insights pra quem tá acompanhando a gente. Manda lá, Felipão. Mais sinceridade possível sem pensar muito. Defina um bom vendedor. Que venda. Não reclame de tabela, nem de prazo. Traz venda, depois a gente conversa sobre isso. Que do vendedor tá mais barato, o concorrente tá mais barato. Fica a dica. O que você mais observa ao entrar numa loja para comprar um produto? A visibilidade do produto, A visibilidade, É. a exposição a dele. exposição dele. O que eu posso ajudar aí nessa exposição. O que é gestão? Gestão é organização, né? Tem que ter as coisas organizadas, principalmente em relação a números, para você não se perder no meio do caminho aí. Legal. Essa aqui é um... Hã? Acabou de responder a última pergunta. É verdade. Mas ainda cai. Vai que não, né? Vamos lá. Essa aqui é um pouco polêmica, mas não leva para esse lado. Já foi processado? Teria como tu ter se prevenido para não ser? Cara, graças a Deus, não fui processado e espero não ser. Tens algum tipo de atividade de prevenção jurídica, assim, ou... Assim, eu tenho minha contabilidade hoje, porque hoje eu acho que vamos entrar um pouquinho no assunto aí. Fica à vontade. Eu acho que hoje a gente reclama muito do trabalhista, né? Mas eu acho que a gente tem o trabalhista porque a gente teve também empresários bem sacanas aí, né? Então, Legal esse ponto. O Jorge Gator falou disso, é a mesma coisa. Falou. e aí os bons pagam pelos maus, mas eu vou te falar que funcionário mau paga também, porque eu acho que hoje se você tá bem assessorado, né? Hoje um funcionário quando ele falta com educação, quando ele falta ao trabalho, tem que documentar. Da mesma forma que um funcionário vai te cobrar se tu não fizer certo. Então assim, ó, meu funcionário hoje é 15 minutos depois do horário, 100% de hora extra. Paguei, eu não devo nada para ele, ele não deve nada para mim, mas se ele chegou 15 minutos atrasado, eu vou descontar. Então,
Se tu faz assim, ó, tu só vai ser processado quando tu fizer alguma coisa de errado. É errado, é deixar o rabo pra pisar. Deixar o rabo Mas tu pra falou pisar. uma coisa que é aquela coisa, o empresário e o brasileiro em geral não leva as coisas a sério. E a gente não documenta. Né? Tipo assim, tem aquela coisa assim, tu pode suspender um funcionário, tu pode adverter um funcionário e tu mas não é faz. usado. Assim, ó, eu tive um caso agora, eu tenho eu tenho um corpo de trabalho bem eclético lá, tá? Aham. Eu tenho uma senhora de 60 e poucos anos, eu tenho uma alemoa, meu braço direito é negro, eu tenho um homossexual que trabalha na produção, um dos meus comerciais é um senhor de 60 e poucos anos que vendia linguiça, ele aprendeu a vender produtos naturais, então eu acredito muito no trabalho das pessoas. Aham. Tem uma venezuelana que amo ela vive assobiando pra mim, tipo, É brincadeira. a gente sabe que não, né? Esse cara deixava. Mas, cara, Rafa, tá a ligado? Rafa sabe, a Rafa fica feliz que ela anima a galera lá. Aí eu gosto de ajudar as pessoas, cara, eu tenho o coração Esse mole, clima cara. também é bom, né? É bom, eu gosto. Eu sempre falo, cara, riam, mas não se briguem, né? Eu prefiro um ambiente Fazer que- amizade e tal. E aí ela trouxe uma amiga dela lá da Venezuela, paguei a passagem de ônibus, estava lá em Manaus. Aí a pessoa só em dezembro trouxe 7 dias de atestado. É, foda. Aí é sacanagem, né? Aí chamei ela pra mesa e disse assim, ó, por que que tu não honra do mesmo jeito que eu honro? Eu te dou trabalho, eu te pago em dia, eu te dou condição de trabalho, eu te ajudei a te trazer lá de cima. Eu não sei qual que é a condição na Venezuela, mas não deve ser boa, pelo que Falam, né? principalmente essa minha funcionária, que é ótima, fala. Não preciso ficar falando aqui, mas ela foi agora visitar os pais dela, a gente ajudou a empresa a pagar e tal. Eu pensei, ó, então pede pra sair. Não joga a tua responsabilidade pra cima de mim. Né, honra que tu não queres vir trabalhar, porque 7 dias de atestado, me desculpa, né? O que que tu tinhas? Eu tava com dor na garganta, né? Me desculpa, mas não é motivo pra ficar 2 dias em casa, né? Então, assim, trate com respeito as pessoas que estão aqui, porque elas estão vindo trabalhar, estão cobrindo o teu trabalho e É aí complicado. ela pediu pra sair. Então, Se sentiu mal, né? mas só que assim, por que Mas que enfim. eu não. É o que a gente falou de processo e tal. Ela sabe que eu sou uma pessoa muito correta. Ela ficou envergonhada de me sacanear. Eu falei assim: eu não me sacaneia. Entendeu? Eu Tá acho que certo. falta muitas vezes entre patrão e funcionário essa Ter essa conversa, transparência, essa essa transparência. É. Porque muitas vezes o patrão também sacaneia, e aí. Quando o funcionário sacaneia, daí ele fica com o pezinho atrás ali para querer cobrar. Ele fica puteado sem razão porque ele sacaneou antes. É isso aí. Então, se tu faz certo, tu tens razão sempre. Ele vai perguntar a última. Tem o controle absoluto das suas finanças? Nunca. A maioria não, cara. Adoro boleto. Adoro boleto. É foda, né, cara? Meu Deus do céu, cara. É uma loucura. É uma loucura, cara. Mas a gente Minha não- mulher vive brigando comigo, cara. A gente que não eu s- sou a gente não louco sabe- por boleto. A gente não sabe. O diretor tá lembrando da gente que a gente não bateu foto, né? Tem que bater foto. Mas eu né? vou te falar, eu só sou quem eu sou hoje por causa dos boletos, tá? Eu também. Não, cara, e eu assim, ó, eu vou até um depoimento, já fiz outras Façam vezes. dívida. Tem que fazer, cara. O Façam primeiro dívida. empréstimo que eu fiz na vida, assim. A máquina que eu comecei aqui, eu não faço. Mas assim, o primeiro empréstimo que eu fiz foi esse ano. Que assim, o primeiro empréstimo que eu fiz, empresarialmente falando. Tem na que vida. andar mais com a gente. Não. Mas obviamente assim, porque, cara, eu tive uma trajetória na vida pública, não empreendia, tal, aquele rolê. E, cara, é incrível como o dinheiro aparece pra ser pago, pra pagar as coisas, cara. É incrível. A gente não vê como, né? Tipo assim, tu vai fazendo dívida, tu vai pagando e tu vai Mas ver. aí eu vou te falar que dinheiro faz dinheiro, né? É isso aí. Porque se tu não tem dinheiro, até tu fazer um montante pra fazer o dinheiro, é muito difícil. Não tem como, né? Não tem como. Então, assim, ó, eu hoje tenho uma boa casa, né? Eu estou indo pra minha 4ª casa. Não tenho apego sentimental. Eu estou sempre... Compra, vende, vai. Não, apareceu alguém Faz dívida e aumentando sempre. aumentando sempre. É. Sempre pra cima. E aí, apareceu alguém que quer comprar, Bora. bora. Sou corretor de imóveis.
Sabe que vai dar briga, tem tantos, né? Não, mas eu digo tu, né? Mano? Quer comprar, sou corretor de imóveis. Ô, Wilson, pra gente fechar, cara, primeiro agradecer, né, cara? Obrigado Porra, também. que massa a gente fazer esse Conversa registro. gostosa, cara. Espero que, né, daqui Esse aqui eu vou levar. daqui a alguns anos a gente possa refazer essa conversa com mais conquistas aí pra Dona Yasta. Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem, cara, do que o Wilson de hoje, dos 38, diria pro Wilson de 16 lá, que começou a cozinhar lá. Qual é a grande mensagem que tu deixaria para aquele Wilson lá? Que eu deveria ter feito mais quando eu era lá atrás, cara. Porque eu fiz pouco. Fiz pouco, deveria... Assim, pouco não, né? Mas eu poderia ter feito mais do que eu fiz. A gente gasta tanto, principalmente valores, né? Dinheiro em coisas desnecessárias que se o cara tivesse o mínimo de empreendedorismo na nossa educação, né? Se tivesse um conselho hoje, né? Um conselho. Esse é o objetivo. Ou um estudo, né, na nossa escola, lá desde criança. Tu falou que no Barão tá tendo, mas quais que são as crianças? São poucas pessoas que têm acesso, né? Então, eu vejo que a nossa... eu até entrevistei a coordenadora deles lá, porque o projeto é animal. Mas é muito fácil quando se tem, né? Sim. Então... É na iniciativa, é um colégio privado, enfim, né? Mas como levar isso para todos, né? Para todos. E tem tantas pessoas com garra, com vontade, mas não tem informação. Que nem eu falei hoje, para te abrir um negócio, tu não precisa ter dinheiro. Tu precisa ter conhecimento como chegar até o dinheiro. A gente pode ajudar. Se alguém vier me perguntar, Wilson, como é que tu conseguiu? Senta aqui que eu vou te explicar. Então as pessoas, elas precisam ser mais comunicativas, né? Elas precisam acreditar nelas mesmas e que nem tu falou, o que eu ia fazer diferente? Eu ia me empenhar mais do que eu me empenhei. Eu ia estudar mais. Então fica a dica, se você acha que tá fazendo demais, dá para fazer mais. Não demore. Se você tem uma ideia, começa a pôr em prática, né? Mas começa a pôr em prática do jeito certo, não começa de trás para frente. Legal. Começa do jeito certo, né? Então tem tanto estudar, ler bastante sobre o teu segmento, né? Que eu acho que é bem importante também. Legal. Puder deixar uma dica de livro que mudou muito minha cabeça quando eu era jovem, Pai Rico, Pai Pobre. É um baita livro, eu acho que todo mundo deveria de ler. E realmente fazer o que está lá, não necessariamente nos moldes que está lá, mas saber multiplicar dinheiro, né? Fazer dinheiro, eu acho que isso é importante. Esse é um clássico da literatura empresarial que precisa ser lido realmente por assim, todos, né? Eu tive um livro... Sabe que esse podcast... A minha chave mudou com o Pai Rico, Pai Pobre, podcast, esse projeto existe... Inclusive o ramo imobiliário. Teve um livro, vou deixar a dica aqui, tá? Tu falou de livro, a gente nunca deu dica de livro. H1 Editora, não sei se tem a venda ainda, mas eles vendem tem períodos do ano que eles vendem, Movidos por Histórias. É um livro da Bernadette Giva, ela foi a criadora do termo storytelling. E tem uma frase lá no livro que é acreditada ao Steve Jobs, que é do caralho, que diz o seguinte: o homem mais poderoso do mundo é o contador de histórias. Porque no mundo tudo é narrativa, tá ligado? E essa mentalidade, cara, me transformou, assim. São livros que marcam a gente, né? Tipo, né, a narrativa do sem glúten, do saudável e tal, né? É porque E esse projeto aqui tem muito a ver por causa... Esse projeto existe muito por causa desse livro, cara. E assim, ó... querendo ou não, a pessoa tem que estar sempre se preparando para tudo, né? Que nem vocês estão estudando para isso aqui, estão vendo, né? Estão se vendo, que nem a gente tava falando antes aí, né? Vocês estão se vendo estão se estudando para melhorar, né? Então, mas assim, o que eu poderia fazer é ter feito mais. Não perder tempo. Não perder tempo. Não percam tempo com coisas desnecessárias, com tênis de marca, com balada, com cerveja vai, cachaçinha, né? Não, se beber, não dirija. Cara, não gasta dinheiro com supérfluo, porque assim, ó, hoje, eu não sei vocês, mas cara, hoje eu já tive carro bom, eu já fui viajar, meu trabalho me proporcionou tudo isso. Cara, hoje quando eu posso, eu vou trabalhar de bermuda, eu estou sempre com a camisa da Dona Asta e de chinelo, nada mais disso importa, tá? O que importa hoje é ter dinheiro sobrando, é eu poder dar tudo que o meu filho e a Rafa podem ter, é conseguir pagar o salário dos funcionários, conseguir gerar valor, né? E chegar aqui e ter uma empresa... E um dia vender por milhões. Estamos no caminho. Cara, parabéns, Wilson. Parabéns, você que Wilson. nos acompanha no YouTube até agora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo
com os seus amigos aí, tem muito conteúdo de valor aqui. A história da Dona Asta inspira. Você que nos acompanha nas plataformas de streaming. Cara, eu demorei para aprender a falar plataformas de streaming sem travar a língua. Eu lembrei do não nome. é Millennials. Não, eu lembrei de algo que tu vai saber o que é. Enfim, curta aí, compartilha com seus amigos. Obrigado pela audiência. No www.empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo também acerca de empreendedorismo. Valeu! Posso Aqui, deixar ó, um pode, recadinho? pode. Ah, Sigam as redes sociais aí. da Dona Asta, Dona claro. Asta. Quem quiser comprar os produtos e não achar, donaasta.com.br Legal. ou loja.donaasta.com.br. O Dona com 2 N's, tá? Para ficar mais bonito. @Dona Asta. Ideia de Marqueteira. marqueteiro. Da Creativity Digital Hub. Aí todo mundo, por que 2 N? Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Abraço. Parabéns, irmão. Show de bola. Valeu, cara. Obrigado aí.